A popularidade do gênero do terror resulta da sua capacidade de evocar emoções intensas, refletir preocupações sociais e culturais de sua época e explorar temas universais de maneira inovadora. Atraindo uma fanbase fiel, o gênero mantém um sucesso comercial robusto, sempre capaz de se reinventar e se adaptar às tendências atuais. A combinação do engajamento do público e relevância cultural faz com que o terror seja uma força dominante, estabelecendo um vínculo sólido entre o medo e a cultura pop. Prepare a pipoca, popularize seus medos e apague as luzes, porque está começando mais um Clube do Cinema do Universo Pânico. O gênero terror é uma das formas mais antigas e influentes de narrativa na literatura, explorando medos profundos e questões existenciais de maneira visceral, bem como em tradições orais, mitos e lendas que buscavam explicar o desconhecido e transmitir alertas. Escritores como Mary Shelley, de Frankenstein, em 1818, e Bram Stoker, de Drácula, em 1897, definiram elementos que seriam fundamentais no gênero: o sobrenatural, o grotesco e a atmosfera sombria. Edgar Allan Poe, considerado um dos mestres do terror psicológico, explorou medos internos, como culpa e insanidade, em obras como O Coração Denunciador, em 1843, e O Corvo, em 1845. Na era contemporânea, Stephen King foi um dos responsáveis por modernizar o terror, misturando com dramas humanos, tornando-o assim acessível ao público geral. Dentre suas obras destacam-se O Iluminado, de 1977, e It, A Coisa, de 1986, que também foram adaptados para o cinema. O cinema de terror é um dos gêneros mais lucrativos da indústria cinematográfica. Com orçamentos modestos e lucros impressionantes, essa relação custo-benefício torna-se atrativa para estúdios e produtores. Mesmo com a necessidade de efeitos especiais para garantir o apelo assustador, as despesas em geral são baixas quando comparadas a outros gêneros. Por exemplo, se compararmos o cinema de terror com o cinema de super-heróis, em termos de lucratividade, encontraremos diferenças notáveis, especialmente no modelo econômico e no retorno sobre investimento. O filme de terror é um modelo de alta eficiência. Ele tem baixo custo, risco reduzido e retorno rápido. Sua lucratividade relativa é difícil de bater. Já o filme de super-herói é um modelo de altos riscos e grandes recompensas. Depende de produções grandiosas, mas os retornos podem ser monumentais. Vamos pegar como exemplo agora os filmes de maior bilheteria nos dois gêneros: Vingadores Ultimato, de 2019, e It, A Coisa, de 2017. Vingadores Ultimato teve um orçamento de 400 milhões de dólares e arrecadou mais de 2,7 bilhões de dólares nas bilheterias, ou seja, faturou 7 vezes o seu custo de produção. Mas os números de It, A Coisa também impressionam. O filme custou 35 milhões de dólares e arrecadou mais de 700 milhões de dólares nas bilheterias, 20 vezes o valor de produção. Dessa forma, o terror se mostra um investimento seguro com lucros consistentes, enquanto o super-herói representa um grande prêmio que exige mais recursos para ser alcançado. Assemble. Independente da estratégia do estúdio ou do apelo com os fãs, existe uma característica atraente no gênero do terror que não é possível ser explicada com números: o medo. O terror tem o medo como uma linguagem universal. Independentemente de cultura ou idioma, o suspense e a atmosfera aterrorizante encontram ressonância em audiências ao redor do mundo. Os filmes de terror têm sido uma forma de entretenimento profundamente enraizada na cultura popular, atravessando gerações e conquistando o público desde os primórdios do cinema. Os clássicos produzidos numa época em que o cinema ainda era mudo, as obras icônicas da era moderna e as franquias contemporâneas refletem um fenômeno psicológico complexo, que provoca tanto fascínio quanto temor. Uma das explicações mais comuns para o apelo dos filmes de terror está relacionado com a sua capacidade de manifestar e explorar nossos medos mais profundos, muitas vezes subconscientes. Desde a nossa infância, experimentamos o medo do desconhecido, que pode tomar a forma do escuro, de monstros imaginários ou de situações ameaçadoras. Os filmes de terror catalisam esses medos, nos permitindo confrontá-los em um ambiente seguro. É nesse espaço que o espectador pode experimentar uma forma controlada de medo, recebendo uma descarga de adrenalina sem riscos reais. A catarse emocional que resulta dessa experiência é gratificante.
Além disso, os filmes de terror frequentemente abordam temas universais e atemporais, como a luta entre o bem e o mal, a morte e a sobrevivência e as complexidades das relações humanas. Essas narrativas, embora grotescas e perturbadoras, muitas vezes expõem verdades sobre a condição humana que são reconhecíveis e relevantes. Enquanto observamos os personagens lutarem contra forças sobrenaturais ou assassinos implacáveis, refletimos sobre nossas próprias vulnerabilidades e os desafios que enfrentamos na vida real. Os efeitos visuais e sonoros também desempenham um papel crucial. Cortes rápidos, ângulos inesperados e a manipulação do som criam uma atmosfera de tensão palpável que serve para amplificar a experiência do espectador. O famoso jumpscare, por exemplo, é um recurso comum que provoca respostas abruptas, ligando diretamente o espectador à experiência vivida na tela. Essa conexão visceral é o que nos mantém muitas vezes colados na poltrona, esperando ansiosamente pelo próximo susto. Outro fator frequentemente utilizado é a figura do vilão, para questionar normas e valores sociais, desafiando o público a reconsiderar suas crenças e comportamentos. Ao incorporar contextos sociais como desigualdade, preconceito e a luta pelo poder, esses filmes não apenas entretêm, mas também incentivam discussões significativas sobre a sociedade e suas falhas. O terror é conhecido pela capacidade de se reinventar e se adaptar conforme as necessidades e os conceitos do seu tempo, contribuindo assim para a popularidade contínua do gênero. Mas o terror vai muito além do cinema, moldando a cultura pop de várias maneiras. Freddy Krueger, Jason Voorhees e, claro, o nosso querido Ghostface são personagens que transcenderam os filmes e se tornaram símbolos culturais. É notável a grande influência do terror em parques, convenções geeks, cosplays, artistas que incorporam o estilo gótico e dark, além da influência do terror em outras mídias, como séries de TV, videogames e até histórias em quadrinhos. O gênero terror também tem ganhado a atenção das plataformas de streaming, que transformaram profundamente não só a maneira como o público consome mídia, mas também a indústria do entretenimento, investindo significativamente em produções originais. Um exemplo disso é a série Stranger Things, que estreou na Netflix em 2016 e se tornou um marco na televisão moderna. Criada pelos irmãos Matt e Ross Duffer, a série mistura horror e ficção científica com uma estética nostálgica dos anos 80, evocando filmes e referências da época. O sucesso instantâneo de Stranger Things a tornou uma das produções mais populares da plataforma, batendo vários recordes de audiência. Uma série que trouxe um novo olhar para o terror e se tornou um ícone cultural é American Horror Story, uma das séries mais influentes e audaciosas da televisão contemporânea. Criada em 2011 por Ryan Murphy e Brad Falchuk, os mesmos criadores de Glee, American Horror Story é uma antologia onde cada temporada é independente, com histórias e temáticas diferentes. Desde sua estreia, a série já abordou temas como Casa Mal-Assombrada, Hospital Psiquiátrico, bruxas, circo de horrores, vampiros, cultos e fim do mundo. Sua capacidade de se reinventar e explorar temas de relevância social e cultural a tornou não apenas um marco no terror, mas também uma referência duradoura na cultura pop. Outro exemplo de enorme sucesso na TV é a série Supernatural, criada por Eric Kripke. Transmitida entre 2005 e 2020, a série mistura elementos de horror e fantasia. A história segue os irmãos Sam e Dean Winchester enquanto caçam monstros, demônios, fantasmas e outras criaturas sobrenaturais ao longo de 15 temporadas. Seu impacto na cultura pop é inegável, com seus personagens, histórias e cenas épicas permanecendo na memória dos fãs ao redor do mundo. A longevidade da série, bem como a conexão profunda com os fãs, faz de Supernatural um verdadeiro fenômeno. A série também desenvolveu um universo expandido através de 4 minisséries lançadas no formato de histórias em quadrinho. E por falar em HQ, a gente não poderia deixar de mencionar The Walking Dead, baseada nos quadrinhos homônimos criados por Robert Kirkman. A história se passa em um mundo pós-apocalíptico, devastado por uma epidemia que transforma as pessoas em zumbis. A adaptação para a TV de The Walking Dead teve 11 temporadas transmitidas entre 2010 e 2022, ganhou vários spin-offs, conquistou uma fanbase leal e se tornou um marco na cultura pop, além de revitalizar o gênero de zumbis, inspirando filmes, jogos e outras séries a seguirem uma abordagem semelhante. Agora, no mundo dos jogos eletrônicos, o jogo que revolucionou o gênero de terror definitivamente é Resident Evil.
Misturando ação, suspense e zumbis em uma experiência de sobrevivência imersiva, a franquia de jogos criada pela Capcom se tornou a mais bem-sucedida franquia cinematográfica baseada em jogos eletrônicos. O primeiro filme foi lançado em 2002 e foi dirigido por Paul Anderson. A franquia é composta por 6 filmes, todos estrelados pela atriz Milla Jovovich, com a personagem Alice criada exclusivamente para o filme. Embora a base do enredo tenha sido construída a partir dos jogos, os filmes tomam liberdades criativas significativas para criar uma história com identidade própria e modificar elementos importantes da trama. Além da série de filmes principais, Resident Evil ganhou diversos filmes derivados em animação e um reboot em 2021, intitulado Resident Evil: Welcome to Raccoon City, abordando mais fielmente os eventos dos primeiros jogos. O terror é muito mais do que sustos. Ele reflete os medos da sociedade, explora os tabus e conecta pessoas pela emoção compartilhada, provando que o medo, paradoxalmente, é uma das formas mais autênticas de arte. Além de impactar a cultura pop e ser um componente vital na indústria cinematográfica, o terror é um gênero resiliente, tal qual as suas destemidas e empoderadas Final Girls. Mas isso é assunto para um outro episódio.